Em binomiologia, página 15, quarta linha, poderia abordar o binômio cérebro sadio, talentos paragenéticos? Quarta linha, no iníciozinho, cérebro sadios, talentos paragenéticos. Veja, a pessoa vem nessa vida com uma série de talentos de trafores, que ela já teve aquisição dentro do processo dela de experiência de outras vidas. Então, vem junto com a paragenética dela, e isso vai refletir no trabalho que ela vai fazer aqui. Agora, veja, se ela acaba entrando numa genética muito ruim, ou um processo de doença cerebral, ou com uma série de dificuldades cerebrais, fica difícil ela, às vezes, deixar fluir esses talentos, porque existe uma má funcionalidade cerebral dela. Por exemplo, uma pessoa que seja muito boa dentro do ponto de vista para ela fazer uma comunicação. É uma pessoa que tem uma boa expressão, ela vem com essa bagagem do processo da comunicabilidade. Se ela acaba tendo um trauma que vai fazer uma lesão importante na área cerebral da linguagem ou na área cerebral da expressão, esse talento paragenético ele fica prejudicado. Para ver, betógrafo, o que pode falar da saúde cerebral com relação à alimentação? Que dicas pode dar? O consumo de carne é indicado ou é prejudicial? Que alimentos ajudam a saúde cerebral? Que alimentos prejudicam a saúde cerebral? Esse é um item bem interessante, ele está aqui dentro um dos 35 questionamentos, né? É o número 3, da alimentação habitual escolhida com o intuito de suprir as necessidades diárias neurofuncionais, é neuroprotetora. Dentro da questão da alimentação, a gente vê uma série de nutrientes que auxiliam o processo da neuroplasticidade, que é justamente a possibilidade de você ter uma mudança de funcionalidade de um neurônio. A gente vê o processo da proteção ao próprio neurônio, a proteção à camada do próprio neurônio. Dentro dessas questões, existem também vários nutrientes que são absorvidos com alguns alimentos que têm uma importância para melhorar a condição da pessoa com relação ao zinco, com relação ao selênio, que tem a ver com a parte cognitiva cerebral, memória, concentração, a questão da vitamina B12, a questão da vitamina B1, a questão de você usar determinados nutrientes que vão auxiliar na proteção ao próprio processo natural oxidativo das células, que o processo oxidativo das células, ela faz com que essas células elas morram. Então, você tem, às vezes, alimentos que vão ajudar nesse processo oxidativo. E aí a gente tem uma série de condições. A gente tem a questão dos peixes, que são muito importantes, a questão do salmão, sardinha, o atum, a questão desses peixes maiores, também tem que se tomar cuidado pela questão da intoxicação pelo mercúrio. Então, às vezes, o pessoal mais recomenda a questão da sardinha, ou então, em menores quantidades por semana, o próprio salmão. Você tem a questão da castanha, você tem a questão da noz, a vitamina C a partir da laranja, a partir da manga. Então, tem uma série de alimentos que podem ajudar dentro do processo neurofuncional. Agora, existem determinadas substâncias que a gente também tem que tomar cuidado, porque elas podem prejudicar a partir do momento que elas causam prejuízo em outros órgãos e sistemas. Por exemplo, quando a pessoa que vai fazer o uso de uma dieta com muita gordura, isso muitas vezes acaba fazendo que ela tenha um comprometimento do suprimento sanguíneo para o próprio cérebro. Por quê? Ela começa a fazer placas de ateromas, são placas de gorduras nas próprias artérias, e aí isso dificulta a passagem do sangue para o cérebro. Então, a questão das carnes muito gordurosas, as frituras, então isso a pessoa tem que tomar cuidado, porque ela vai afetar o processo vascular e com isso acaba afetando o suprimento sanguíneo para o cérebro. A gente tem aqui uma nutricionista, não sei se ela quer comentar alguma questão da neurofunção, não? Alguma coisa você quer? A Chalita já respondeu muito bem essa questão. Tudo que ela falou das substâncias antioxidantes, né, as vitaminas, enfim, acho que é isso mesmo.
Fala que na culturologia da cultura da proteção cerebral. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa cultura em relação ao envelhecimento, porque assim, qual que seria o impacto no cérebro da pessoa que muitas vezes toma remédio para dormir, fórmulas para emagrecer, ela usa álcool e drogas esporádicas, mistura medicamento com droga, passa por muita cirurgia plástica e se submete à anestesia, ou toma muito café ou outro tipo de estimulante para aguentar jornadas de trabalho. Então, assim, quando a pessoa for envelhecendo, qual vai ser o impacto disso na saúde cerebral dela? Enorme, né? Porque o processo de envelhecimento já há um desgaste natural. A gente tem até um verbete que é da Rosa, que é o anti-envelhecimento cerebral, que é um verbete que fala muito sobre isso, do processo preventivo de você avaliar a questão da gerontologia cerebral que vai acontecer com todos nós. Então a gente vê, se já há uma necessidade da gente fazer uma série de ações, atividades para auxiliar nessa proteção, se a gente ao invés disso faz justamente ao contrário, a gente drogas ilícitas, cada vez mais comprovados o processo de você ter alteração nas sinapses, nas comunicações entre as células cerebrais. Isso de modificar mesmo a estrutura. Teve uma, eu não trouxe, teve, eu acho que foi na Veja, que saiu recentemente, há umas 2, 3 semanas, ou tem um mês, a questão do uso da maconha e a relação com os danos cerebrais, né? O processo do álcool também é interessante. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um cardiologista francês e a pessoa que estava entrevistando ele questionou, né? Então como é que fica essa situação de uma taça de vinho faz bem para o coração? E tem vários estudos que falam que o processo da bebida faz mal ao cérebro. O senhor acha então que todo mundo deve beber esse cálice de vinho? Ele falou assim, olha, quem ainda não bebe eu não recomendo. Ou seja, mas recomendo então os que já bebem continuarem bebendo. Ou seja, muito incoerente, né? Então a gente vê uma série de questões que realmente são riscos e levam à lesão cerebral. Você mesmo colocou o processo da anestesia, a questão do álcool e droga, a questão, que aí eu acho que a gente pode ampliar um pouco, é a questão do pensar mal. O quanto a gente começa a avaliar a questão da perda energética e da intoxicação cerebral que a gente fica a partir de pensar mal. Então, quando a gente fala do processo da cultura, da proteção cerebral, tem que entrar esse componente aí, processo da cosmoética. Tem centenários, né, que são fumantes, que eles nunca pararam de beber. Então, como que se explicaria isso em termos dessa saúde que eles conseguiram manter a nível cerebral? Eu não sei aí nesse caso como é que estaria o cérebro deles, né? Porque às vezes a pessoa pode estar vivendo mais tempo, mais longeva e um comprometimento cognitivo precário, né? Existe um processo aí pior do que o cérebro, né? Tem que lembrar. Se a pessoa morreu tabagista, morreu alcoólatra, a primeira coisa, ele não conseguiu dominar os próprios impulsos dele. Será que na próxima vida vai conseguir? Quer dizer, essa vida ele não vai no buraco. Independente de cérebro, qualquer coisa, o processo é a tendência. Outra coisa, o café faz mal para muita gente. Agora, pior, a água é que é a bebida providencial. Ela já está começando a fazer mal, conforme esse caso aqui, eles estão falando que esse processo de oxidação que está dando aqui, de oxigênio, isso é devido ao plástico. Então pensem bem o que vocês vão beber e comer por aí afora. Então, assim, além do cérebro dessa vida, vai ficar na paragenética, porque não já... Não adiantou nada, independente do cérebro ele não soube combater. Não existe imaginação. Ele morreu igual Freud, humano. Ele, o que ele é? Cachorro? Vegetal? O corpo está mandando nele, ele não conseguiu dominar. Quando é que vai ser serenão? Serenão tem que mandar mesmo. Tem que mandar na vida humana, porque senão ele não deixa isso aqui.
Agora, além da questão das substâncias externas, dentro desse processo paragenético, o que vai influir numa próxima vida, é bom a gente ver os hábitos, os comportamentos, a forma de funcionar, as formas de reagir, as reações psicossomáticas, energéticas, isso tudo vai influindo, né? Do ponto de vista de paragenética. Obrigada. É Silvana aqui no ar. Na paradoxologia, no último paradoxo, você fala o paradoxo do uso das funções cognitivas sadias aí no planejamento patológico de ações, né, pelo psicopata. Eu gostaria de entender isso um pouquinho, porque quando fala no psicopata, eu já entendia que estava tudo assim, não tinha muita coisa sadia nessa história. Mas aí você citou esse paradoxo aí. Eu gostaria de entender isso um pouco mais. O que acontece? O psicopata, nesse caso, eu estou me referindo àquele psicopata do transtorno da personalidade antissocial. Aquele manipulador, o processo da moralidade, ou então o próprio serial killer, o próprio sniper, né, o atirador de elite. Então, veja, nesse caso, o psicopata ali, ele tem uma articulação, do ponto de vista cognitivo, muito bom. Ele tem uma racionalidade e uma frieza de calculismo com relação às ações que ele tem que fazer, que é muito bom. Você pega o sniper, a quilômetros ele dá um tiro, e ele acerta certeiramente. Olha o nível de planejamento de ações que ele tem. Olha o nível dentro da questão de função cognitiva, que ele tenha que perceber em qual local que é o melhor local para ele dar aquele tiro naquela distância para atingir aquela pessoa. Isso exige uma série de cálculos. Isso é função cognitiva. Então, veja, só que essas ações, elas são ações totalmente anticosmoéticas, totalmente não consideradas do ponto de vista positivo. Mas, veja, ele tem uma função cognitiva preservada. Você concorda? O processo de calculismo, de elaboração, de manipulação, de articulação dele é muito bom. Só que esse é um paradoxo. Ele tem as funções muito boas, mas se a gente for pensar do ponto de vista aí do conceito de saúde cerebral mais amplo, né, que tem a relação ali com a questão da homeostasia funcional e o holopensene da pessoa, é totalmente patológico. Certo? Então, Adriana, a coisa é muito mais assim, ele tem toda uma interferência externa. Eu não sei, eu entendo um pouco assim, se ele tem essas funções, que elas são sadias, na verdade, qual é o ponto? Qual é essa linha? O que provoca toda essa patologia nele? É uma outra área cerebral? Realmente não entendo muito bem isso. É a consciência dele. É a consciência patológica do psicopata, que ela está ressomada num cérebro que tem as funções preservadas, mas a consciência ela é patológica. Uhum. Então, veja, você pode ter uma consciência com uma paragenética patológica e uma genética melhorzinha. Tá. Aquilo ali pode até ajudar ela. Ok, então tem muita interferência aí na paragenética. Total. Então. Ok. Então... Se a gente for pegar lá a definição, a gente pega ali o processo de, o estado de equilíbrio dinâmico ou homeostasia funcional entre o organismo humano e o holopensene da pessoa. Uhum. Então, ali a gente está considerando toda a questão da teoria do pensene e os reflexos e consequências disso. Ok. Obrigada, Adriana. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira.
uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.